Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você como que você faz para precificar o seu produto. Isso mesmo. Se você faz o seu bolo para vender de dentro da sua casa, se você faz o seu brigadeiro para vender e você não consegue colocar um preço correto no seu produto, hoje eu vou te ensinar uma maneira bem simples e bem prática para você precificar o seu produto e não ficar no prejuízo. Isso se você trabalha de dentro da sua casa, tá certo? Então você precisa saber colocar o preço correto no seu produto. Você precisa saber cobrar sem ficar no prejuízo. Só que muitas vezes a pessoa não sabe calcular e está perdendo dinheiro sem saber. E a primeira coisa que você tem que saber é quanto que você gasta em cada receita. Se você vai fazer um bolo simples, você precisa calcular o preço de todos os itens. Se você vai fazer um brigadeiro, você precisa calcular o preço de todos os itens, para você não ficar no prejuízo. Então, agora eu vou mostrar para você um exemplo. Vou usar uma receita de brigadeiro como exemplo, para a gente poder calcular o preço. Então, vamos lá. Como que a gente deve começar? Você precisa saber quanto você gasta por receita para não ficar no prejuízo. Então, primeiramente, você deve calcular o valor bruto de cada receita, o que você gasta em cada item por receita. E como que você vai fazer isso? A primeira coisa que você precisa fazer é calcular o valor bruto de cada receita. E como que eu faço isso? Como que eu sei o valor bruto da minha receita? A primeira coisa que eu tenho que fazer é listar todos os ingredientes que eu uso nessa receita. Se você vai fazer um bolo, você precisa dos ingredientes, todos os ingredientes que você usa para o bolo, para o recheio, para a cobertura do bolo. Todos os itens têm que ser listados e anotados. Então, aqui eu vou tomar como exemplo um brigadeiro. Um brigadeiro que é uma receita bem simples e fácil da gente calcular. Para o brigadeiro, eu vou usar aqui no caso a minha receita, tá? A receita que eu uso no meu canal. Então, eu vou usar o leite condensado, vou usar o chocolate em pó, vou usar leite, creme de leite e o chocolate granulado. Eu vou usar esses 5 ingredientes para fazer a minha receita. Então, aqui eu tenho listado todos os ingredientes da minha receita. O próximo passo é você definir a unidade de medida de cada um. Por exemplo, o leite condensado. Você pode usar a unidade, no caso, uma lata, 2 latas, ou você pode usar gramas, né? O chocolate em pó, no caso, ele só pode ser trabalhado como gramas, né? Chocolate em pó você compra por quilo e você vai trabalhar com gramas. O leite você compra em litro e você vai trabalhar com mililitro. Então, é importantíssimo você definir essas unidades de medida de cada produto. O creme de leite é a mesma coisa, você pode trabalhar com gramas ou a unidade, né? A latinha, a caixinha, o que você tiver aí na sua cidade. O chocolate granulado, a mesma coisa, você trabalha com quilos ou com gramas.
terceiro passo é definir o preço de cada item e, se necessário, você usa uma regrinha de 3 para calcular o preço que você vai gastar. Vamos começar então pelo leite condensado, que é o primeiro item que eu citei lá. Uma latinha de leite condensado, ela possui 395 gramas. Então, eu posso trabalhar com grama ou com lata, o que for mais fácil para mim. Aí, no caso, a lata é mais fácil eu trabalhar com a lata. Então, eu vou ter o valor da minha lata, que vai fazer referência ao preço 1. Você verifica o valor da lata de leite condensado aí na sua cidade e anota aqui. Para minha receita, eu vou usar 2 unidades da lata de leite condensado. Então, eu vou precisar de 2. Então, se uma lata custa R$ 8,95, é muito simples. É só multiplicar por 2, porque eu vou precisar de 2 latas. Então, aqui não vai ser necessário a gente usar a regra de 3. Então, o meu preço 1 vai ser correspondente a 2 latas de leite condensado, que na minha cidade está R$ 8,95. Então, 2 latas, R$ 17,90. E vamos deixar anotado aí certinho. O segundo item é o chocolate em pó. No caso, eu vou precisar de 2 colheres de chocolate em pó. 2 colheres cheias de chocolate em pó corresponde a 100 gramas. A caixinha de chocolate em pó que eu tenho aqui na minha cidade, ela possui 200 gramas e ela custa R$ 18,99. Eu não sei a realidade sua aí, tá? Só que eu vou precisar apenas de 100 gramas. Então, no caso, eu vou precisar da metade da minha caixa. Você pode usar a regra de 3 ou simplesmente dividir por 2, porque eu vou usar só metade, né? Eu vou usar metade da minha lata, da minha caixa de chocolate em pó. Então, é só dividir por 2. Então, se 200 gramas custa R$ 18,99, 100 gramas vai custar R$ 9,49. Muito simples este cálculo, né? Metade da caixinha, então, só dividir por 2. Então, seguindo aqui. Agora, vamos para o próximo item. No caso aqui, eu uso o leite para dissolver o chocolate em pó, para que ele não fique com uns pelotinhos. Mas não tem necessidade, você pode dissolver o chocolate em pó diretamente no leite condensado. Mas eu gosto de fazer isso, então vamos lá. Eu vou precisar de 100 ml de leite. Então, o que eu vou fazer? 1 litro de leite, 1 litro, tá? É a mesma coisa que 1.000 mililitros. 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Eu tenho que usar a mesma unidade de medida, porque senão, quando eu for fazer a regra de 3, ele não vai funcionar, não vai dar certo. Eu não posso colocar aqui no lugar de 1.000 mililitros, eu não posso colocar 1 litro. Porque a minha unidade de medida embaixo, que é a que eu vou precisar para minha receita, que é 100 mililitros, ela vai estar em mililitro, ela não vai estar em litro. Então, eu preciso transformar a minha unidade de medida de litro para mililitro. Então, nós já sabemos que 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Então, 1.000 mililitros, que corresponde a 1 litro, eu pago R$ 7,05 no litro do meu leite. Só que eu vou precisar apenas de 100 mililitros. Então, esse aqui eu tenho o meu preço 3. Aqui eu tenho que aplicar uma regrinha de 3. Como que eu faço isso?
o meu preço 3 vai ser o 7, que é o valor 705, que é o valor do litro, vezes 100, porque é o que eu preciso, 100 ml, dividido por 1.000. Fazendo este cálculo, eu tenho aqui 70 centavos. Então, eu tenho que 100 ml de leite custa 70 centavos. Mais um valor que eu tenho que deixar anotado aí. Então, aqui, além de fazer a regra de 3, eu tive que transformar o meu litro em mililitro. Seguindo. O outro passo é continuar definindo os preços. Aqui eu vou ver o creme de leite. O creme de leite, ele se encaixa na mesma condição do leite condensado. Se eu trabalhar com uma lata em vez de gramas, fica mais fácil para mim. Eu vou pegar apenas o valor da minha lata de creme de leite. Como eu vou usar uma lata na minha receita, é só você anotar o preço dessa lata, que corresponde ao preço 4. Claro que você vai pegar o preço da sua realidade, da sua cidade e de hoje, né? O próximo passo é o chocolate granulado. O chocolate granulado, eu vou precisar de 300 gramas de chocolate granulado para eu enrolar os meus brigadeiros. A caixa de chocolate granulado aqui na minha cidade, ela possui 500 gramas. Uma caixa tem 500 gramas. E ela custa R$ 32,99. Como eu vou precisar de 300 gramas, quanto que vai custar essas 300 gramas que eu vou precisar? Aqui também eu vou precisar fazer uma regra de 3 para que eu calcule este preço. Como que eu faço essa regra de 3? Eu vou multiplicar de novo, ó, igualzinho. Esses dois valores eu vou multiplicar e dividir por esse valor. Então, eu vou pegar o R$ 32,99, vou multiplicar por 300 e vou dividir por 500. Aqui eu vou ter o valor que eu vou gastar em chocolate granulado, ok? Então, eu já tenho aqui 5 valores que estão sendo anotados, que corresponde a cada produto na proporção ideal para minha receita. Então, vamos seguir aqui. Aí eu vou definir. O seu brigadeiro vai ter acabamento? Ele vai um acabamento diferenciado? Ele vai ter esse acabamento? Ele não se refere ao granulado, porque o granulado já está no nosso cálculo. Ele vai ter um recheio dentro dele? Por exemplo, você vai colocar uma cereja, uma uva, ele vai ter alguma coisa dentro dele? Se tiver, você tem que fazer o cálculo de cada item que está aqui. Ele vai ter alguma coisa por cima, por exemplo, um creme de Nutella, um pedaço de chocolate. Se tiver, você tem que colocar tudo isso no papel e calcular. Se tiver acabamento, você tem que calcular quanto você vai gastar nesse acabamento. Se ele tiver um recheio adicional dentro dele, você tem que calcular quanto você vai gastar neste recheio. Se ele tiver uma cobertura exterior, alguma coisa diferente, você tem que anotar tudo separadamente e somar. Como aqui nós estamos trabalhando com uma receita de brigadeiro bem simples, o nosso preço vai ser 0. Mas se você tivesse algum item aqui no brigadeiro, esse valor já seria diferenciado, tá? Então, presta bem atenção e anota se você tem tudo isso aqui, se você for usar qualquer um desses itens aqui, tá? Então, vamos seguindo. Outra coisa,
Você precisou de gás de cozinha para fazer o brigadeiro? Claro que nós precisamos, né? Porque a nossa receita, a gente vai com os ingredientes para a panela e vai para o fogão até dar ponto. Então, com certeza, nós gastamos gás de cozinha. Você usou detergente, água para lavar a louça depois de fazer o brigadeiro? Claro que sim, né? Você teve essa necessidade. Você teve que deixar o brigadeiro na geladeira? Sim, a gente deixa o brigadeiro de um dia para o outro para ele ficar firme para a gente poder enrolar. Então, esses itens e outros também que você achar necessário, eles correspondem a gastos extras. São gastos que você não tem como você precificar corretamente o valor certinho de cada um deles. Não tem como a gente fazer esse cálculo. Então, o que a gente faz? A gente coloca um valor estimado para dar uma realidade para esse valor, né? Um estimado de acordo com o que você está produzindo. Então, no caso, a gente pode colocar em média 20%. Tem gente que põe 25%, tem gente que põe 30%. Eu acho um valor justo 20% sobre o que você produzir. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar todos aqueles preços que nós anotamos, que é o preço 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O preço 1, que corresponde a 2 latas de leite condensado. O preço 2, que corresponde ao chocolate em pó. O preço 3, que corresponde ao leite. O preço 4, que corresponde ao creme de leite. O preço 5, que corresponde ao chocolate granulado. E o preço 6, que corresponde ao acabamento, que no caso nosso não teve, tanto que eu nem coloquei aqui, né? O preço 6, porque a gente já tinha colocado que era 0. E nós vamos calcular 20% desse valor. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai somar todos esses valores, multiplicar por 20 e dividir por 100. Eu vou chegar no valor de R$10,94, que corresponde a 20% do que eu estou gastando na minha receita, que é o valor bruto da minha receita, tá? Então, vamos continuar. Para entregar esse nosso brigadeiro, nós vamos precisar colocar esses brigadeiros naqueles tapetinhos de plástico, né? Tem gente que não coloca. Se não colocar, é só não inserir esse item na sua contabilidade. Mas as forminhas, com certeza, você vai precisar. Com essa receita, nós fazemos 50 brigadeiros de 20 gramas. Então, se eu faço 50 brigadeiros de 20 gramas na minha receita, eu vou precisar de 50 forminhas. Então, 50 plastiquinhos mais 50 forminhas, que vai dar o total de R$4. Isso também tem que ser somado, tá? Se você coloca o seu brigadeiro em caixas de papelão compradas, você também tem que adicionar esse valor aqui. Se você pagou R$5, vamos supor, na caixa, você tem que somar esse valor aqui, tá? Isso dentro da realidade aí da sua cidade. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar tudo. O preço do leite condensado, o preço do chocolate em pó, o preço do leite, o preço do creme de leite, o preço do granulado, o preço dos adornos, se tiver alguma coisa a mais, o preço dos 20% que eu cobrei em cima e o preço das forminhas e dos tapetinhos. Então, eu vou somar tudo, todos os itens aqui.
Então, eu gastei R$ 69,62. Tudo isso é o que eu gastei para fazer 50 brigadeiros. Então, nós fazemos 50 brigadeiros de 20 gramas e gastamos R$ 69,62. Então, eu vou pegar esses R$ 69,62 e vou dividir por 50. Por que 50? R$ 69 é o que eu gastei e 50 é a quantidade que eu vou produzir. Então, cada brigadeiro vai custar R$ 1,40. Vai custar, ele me custou, eu gastei R$ 1,40 para produzir cada brigadeiro. E aqui não está inserido a minha mão de obra, que é outro item importante. Então, para produzir 100 brigadeiros, eu vou gastar R$ 139,24 para produzir 100 brigadeiros, que é o dobro de 50, né? Aqui eu calculei 50 brigadeiros, de acordo com aquela receita, e aqui são 100 brigadeiros. Por quanto você vai vender o seu brigadeiro? Essa é uma pergunta muito importante. Se você estiver vendendo o seu brigadeiro por menos de R$ 139,24, você estará no prejuízo. Então, é muito importante você fazer esse tipo de contabilidade para você não ficar no prejuízo. Porque às vezes você tem ideia de que está ganhando, de que está lucrando, e na verdade você não está. Você não tem a soma de cada item. Então, é importante você fazer isso, tá? E aí, em cima desse valor, é que você vai precificar o cento do seu brigadeiro. Você vai verificar com outros fornecedores, né? Outros concorrentes, qual o valor que eles cobram. Vai analisar o valor que você gasta e aí você vai colocar o seu preço em cima do seu produto, ok? Então, essa foi uma informação para você anotar para tudo que você fizer, ok? Então, muito obrigada e até a próxima aula.